Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal e hoje eu quero falar sobre chamado e vocação. Mas antes quero te fazer aquele pedido de sempre. Deixa seu like, se inscreva no canal, aperte o sininho para receber as notificações e compartilhe com seus amigos. Isso vai ajudar o canal a se manter e crescer também. Há muito tempo atrás me pediram para falar sobre chamado e vocação. Me fizeram a pergunta, o que é o chamado de Deus? E o que é a vocação? São a mesma coisa? O texto utilizado para falarmos sobre o chamado está lá em Mateus 28, no versículo 19, bem no finzinho do Evangelho de Mateus. E no seu texto parentético de Marcos 16. Ambos os textos vão dizer, ide por todo mundo, pregai o Evangelho, ensine a todo mundo, façam discípulos em todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O chamado é o ID, é a grande comissão de Cristo para todos os seus seguidores. É fazer discípulos para Jesus Cristo, pequenos cristos, como Paulo vai dizer, sejam imitadores meus como eu sou de Cristo. E o apóstolo Paulo é o maior exemplo de quem cumpriu verdadeiramente o ID. É ensinar as pessoas a serem de Jesus. Numa outra versão da Bíblia, a NTLH, a qual eu não gosto muito, vai falar desse texto de uma forma muito interessante. Façam com que sejam meus seguidores, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Fazer com que pessoas sigam Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida, e através do nosso ID, da pregação do Evangelho, porque nós já fomos ensinados, nós vamos fazer com que outras pessoas sigam Jesus também. Isto é, ensinar, batizar, preparar pessoas para viverem a vida em consonância com a vontade de Deus, com a consciência limpa, com a consciência do Espírito Santo e vivendo uma vida de amor ao próximo, tendo esse olhar de misericórdia e graça sobre toda a humanidade, porque é o mesmo olhar que Jesus teve por nós, é o mesmo olhar que Deus tem por nós. Então entendemos que chamado é o ID, é ir e pregar o Evangelho. Agora, como eu vou fazer isso? Aonde eu vou fazer isso? Para quem? Para que grupo de pessoas? Para que setor da sociedade? Que linguagem eu devo usar? Quando Jesus fala ir pelo mundo, ele está dando uma ordem para saírem de Jerusalém, de Israel, e propagar o Evangelho por todo o mundo. Hoje, o Evangelho está propagado em todo o mundo. E hoje, o mundo está cada vez mais globalizado, mais conectado. E dentro de uma cultura, de uma sociedade, nós falamos várias linguagens. Várias pessoas convivem falando a mesma língua, porém a linguagem é diferente. Os médicos falam uma linguagem, os advogados falam outra linguagem, o cantor de hip hop vive de uma outra maneira, fala uma outra linguagem, o roqueiro, e enfim, skatistas. Nós vivemos num mundo em que, num pequeno grupo de pessoas, tem todo tipo de gente. E é isso que Jesus propôs com o ID, pregar a toda criatura. Aí é que entra a vocação, a voz que chama a ação. Vocação é a disposição natural e espontânea que orienta a pessoa, no sentido de uma atividade, de uma função ou de uma profissão. É uma aptidão, é um gosto natural. É olhar para aquilo que arde no teu coração e fundir com a chama do Evangelho e cumprir o ID de Jesus. Nós temos que entender aquilo que está em nós para poder fazer. Eu, no início da minha conversão, eu fui tocar, porque eu sou músico, eu sou guitarrista. Então eu fui para o louvor. Depois eu senti uma paixão pela palavra de Deus e eu me dediquei à palavra de Deus. Eu estudei, eu passei a lê-la todos os dias e ardeu no meu coração o desejo de pastorear, pois havia o desejo de fazer por outras pessoas o que fizeram por mim, o desejo de pregar o Evangelho. Então a minha vocação é pregar o Evangelho. A minha vocação hoje é aconselhar, é aquilo que arde no meu coração. Nem todos vão querer fazer isso. Nem todo mundo tem estômago para ser missionário. Nem todo mundo vai querer ir para uma cadeia pregar o Evangelho. Nem todo mundo vai querer enfrentar certas situações em prol do Evangelho. E com isso nós encontramos muitas críticas. Pessoas que criticam os irmãos que pensam diferente. Existem pessoas
que a sua grande vocação é ensinar dentro de uma sala. Já outros é ir para a rua pregar o evangelho. Cada um na sua, cada um com a sua vocação. Por isso, Paulo vai falar que existem diversos dons, diversas manifestações, diversas operações, mas um só Deus, um só Espírito e um só Senhor que opera todas as coisas em nós. É usar a sua capacitação para cumprir o ID. É exercer o ID naquilo que você se sente bem, à vontade e em paz. Nada pior do que você ouvir de uma pessoa que você tem determinada vocação, que você é obrigado a cumprir aquilo e você não é feliz nisso. Pode gerar alguns frutos, sim, mas quando fazemos aquilo que está no nosso coração, os frutos são maiores. E Jesus vai dizer, vocês serão conhecidos pelos frutos, porque toda árvore só é conhecida pelo fruto que ela dá. A mangueira é chamada de mangueira porque dá mangas. O chamado de Cristo tem as suas fases. O chamado individual, o de voltar-se para Deus. Todo ser veio ao mundo, foi criado para a glória de Deus. Todo mundo foi criado para glorificar a Deus na sua vida. Mas o pecado em que o mundo foi embebido, em que o mundo foi imerso, nos afastou desse propósito. A conversão nos leva de volta para Deus, para a vontade de Deus. É o nascer de novo, é o ser uma nova criatura, é o despertar de uma nova consciência para com Deus. E esse chamado de voltar-se para Deus nos leva a chamados específicos. Uma função que somente você pode exercer. Eu recebi o chamado pastoral. Outros recebem o chamado para servir a igreja. Outros para fazer ação social. E por aí vai. Todos devemos entender aquilo que arde em nós para sermos relevantes para a obra de Deus e assim sermos relevantes também para a sociedade a qual estamos inseridos. E existe o chamado universal, o de se juntar a todos os irmãos na mesma fé, em comunhão, dividindo tudo, suas tristezas e suas alegrias, suas dores, as suas bênçãos, compartilhando da palavra de Deus. E juntos iremos pregar o Evangelho na sociedade. E assim levar o amor de Deus, a graça divina para todo aquele que está perdido. É buscar a vontade de Deus juntos para cumprirmos o ID, alcançando indivíduos que receberão o chamado individual para se juntar ao corpo e fazer desse um ciclo, o chamado individual que leva ao corpo, que traz ao chamado universal. Finalizando, o chamado é para todos, mas nem todos aceitam. Muitos são chamados, poucos são escolhidos. Descubra qual é a sua vocação, porque chamado você já foi. Deus abençoe e até a próxima.